Aleluia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo 24 e versículo 25. Glória a Deus. Aleluia. Podemos ler, queridos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Observa o verso 25. Jesus fez também, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Vou repetir na versão que eu estou com ela aqui, diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Quem escreveu essas palavras foi um dos 12 apóstolos de Jesus, que nós conhecemos como discípulo do amor, o apóstolo João, que dos 66 livros da Bíblia, 5 foram escritos por ele, pelo evangelista e apóstolo chamado João. Jesus tinha muitos discípulos. De uma vez só, certa feita, ele enviou 70, de 2 em 2. Dos 70, a Bíblia diz que depois de ele ter orado uma noite toda, ele desceu e entre os seus dezenas de discípulos que ele tinha, ele escolheu 12 e o designou. Ele deu o nome de apóstolo. E dos 12 apóstolos, Jesus tinha 3 que eram mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. Tiago era o companheiro de Jesus de todas as horas, de todos os momentos. Ele estava com Jesus. Pedro é aquele que falou com Jesus: vou contigo até a morte, mas não foi nada. Negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, como Jesus tinha bem predito. E João era o discípulo mais chegado de Jesus. Era o amigo que tinha liberdade de colocar o seu ouvido no peito do mestre amado e ouvir o palpitar do seu coração. Que privilégio que João teve. Dos 12 apóstolos de Jesus, ele era o mais chegado. Ele era aquele, como vimos aqui na mensagem do último domingo, aquele que estava aos pés da cruz, o único que estava ao pé da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, recebeu a missão do próprio Jesus, dizendo: João, cuide da minha mãe para mim. Maria, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho, ele vai cuidar de você para mim. Ele era um amigo chegado de Jesus. Dos 12 discípulos de Jesus, ele era o mais chegado. Ele foi o último a vir a falecer. Ele morreu por volta do ano 95 depois de Cristo, segundo os historiadores. Foi o último a morrer. E já ouvi biblistas, historiadores dizer que ele, no fim da sua vida, ele não conseguiria nem andar, isso nos livros históricos, e ele se arrastava e chegava até a frente da igreja, e a mensagem dele era uma só. Ele dizia: amai-vos, 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 amai-vos. Essas eram as últimas mensagens do apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. Dos 66 livros da Bíblia, ele escreveu 5, todos eles estão, claro, no Novo Testamento. 3 cartas chamadas, que levam o seu próprio nome, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele escreveu o Evangelho, que dos 4 evangelhos, o último a ser escrito foi o dele, e também o livro de Apocalipse. E o Evangelho de João que ele escreve, ele termina dizendo neste versículo que Jesus fez muito mais outras coisas. E é o pensamento de João, que conviveu com Jesus. Se cada uma delas fosse escrita, imagina que profundidade, imagina a experiência que João teve com o mestre. Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que os livros fossem escritos. Mas ele escreveu o Evangelho de João, que foi escrito, que é o evangelho diferente dos outros 3. Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinóticos. Sinótico significa parecidos.
e Evangelho de João é um evangelho distinto, diferente dos três, porque João ele tinha tomado conhecimento do evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. João Marcos, sobrinho de Barnabé, orientado por Pedro, escreve o primeiro evangelho, que tem 16 capítulos. É o evangelho mais resumido, mas é o de ordem mais sequencial dos acontecimentos. E Marcos então, e todos os outros evangelhos pesquisaram de Marcos para escrever. Mateus era também um dos 12, escreve o segundo evangelho, porque enquanto Marcos escreve para os romanos, mostrando Jesus como servo, Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, mostrando Jesus como o rei prometido do Antigo Testamento, o Messias prometido do Antigo Testamento. Lucas também não andou com Jesus, assim como João Marcos não andou, mas Lucas, além de médico, era também historiador e pesquisou detalhadamente sobre os acontecimentos de Jesus. Você pode ver que o evangelho de Lucas são mais ricos em detalhes significantes. E João então, depois de analisar com certeza os três evangelhos, ele então escreve o evangelho que leva ao seu nome. E observe que no evangelho de João existem milagres que nós não vemos. A maioria dos escritos do evangelho de João não temos nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. E durante aí as próximas quinta-feiras você vai observar isso, você vai aprender muito sobre isso. E se em Mateus mostra Jesus como rei, se em Marcos mostra Jesus como servo, e Lucas mostra Jesus como filho do homem, o evangelho de João, aleluia, ele vai além. Oh meu Deus, como assim? Não é que ela é mais inspirada ou menos inspirada, é porque no evangelho de João ele mostra Jesus em cada capítulo da Bíblia, em cada capítulo do seu evangelho, melhor dizendo. Vou repetir para você entender. Em Mateus, Jesus ele é denominado como o rei prometido, como o rei. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem. Agora, em João, ele é o filho de Deus. E mais do que isso, nos 21 capítulos do evangelho de João, nós vemos Jesus intrínseco em cada capítulo dele. Por exemplo, no capítulo 1, nós vemos diretamente Jesus descrito ali como filho de Deus. No capítulo 2 de João, como filho do homem. No capítulo 3, Jesus é o mestre divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, ele é o grande mestre. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é, aleluia, o grande perdoador de pecados. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele é o grande rei. No capítulo 13, ele é o servo. No capítulo 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o grande intercessor. No capítulo 18, ele é o Cristo crucificado, sofredor. No capítulo 19, ele é o Salvador crucificado. No capítulo 20, ele é o Cristo ressurreto. E no capítulo 21, ele é aquele que restaura o pecador arrependido. Esse é Jesus. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia, aleluia. Aí nessa noite, queridos, com uma palavra introdutória, eu quero então dizer aqui algumas coisas que eu aprendo com os milagres de Jesus. Primeiro ensinamento, tem aqui pelo menos 5 aprendizados pelos milagres de Jesus. Aleluia, irmãos, quando for a hora por mim, meus irmãos, eu estou numa gripe, não é Covid não, tenho certeza, desde o mês de abril, melhora e volta, melhora e volta, melhora e volta. Mas vamos lá, põe só um pouquinho mais de retorno aí para mim, eu vou ter que desacelerar aqui. Então, queridos, e a enxada do pastor é a voz, né? A garganta, né? É. Aleluia. Eu tenho aqui, queridos, pelo menos 5 aprendizados sobre os milagres de Jesus. Se você tiver papel e caneta, ou quiser anotar no seu celular, anote aí, né? Porque quais são os milagres que Jesus operou? Deixa eu verbalizar para você aqui em acontecimentos.
Os 35 milagres se resumem em: Jesus libertou pessoas que estavam possessas, possessões demoníacas. Isso parece ser comum no meio evangélico no dia de hoje? Sim, porque Jesus nos deu poder e autoridade para repreender todos os demônios. No nome de Jesus, nós repreendemos os demônios. Só que observe, queridos, que nós não vemos expulsão de demônios sendo expulsos no Antigo Testamento. Vou falar aqui no básico. Antes de Jesus vir, Satanás e os demônios tipo que fazia a festa. Você não vai ver no Antigo Testamento expulsão de demônios. Você vai ver Davi tocando o espírito maligno que agia na parte, por permissão de Deus, na vida de Saul, indo embora. Eram os chamados tangedores. Agora Jesus vem, como diz o próprio evangelista João em sua carta, 1 João 3:8, ele disse: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então nós vemos Jesus expulsando demônios, espíritos malignos, terríveis, que aprisionavam pessoas de tipos diferentes. Nós vemos pessoas sendo curadas de todo ou qualquer tipo de doença e enfermidade, desde o homem hidrópico, o homem com a mão mirrada, surdez, cegueira, paralisia, leproso sendo purificado, cura em geral. Nós vemos então Jesus também ressuscitando mortos, pelo menos 3 mortos. Jesus opera o milagre, ressuscita a filha de Jairo que estava sendo velada, ressuscita o filho da viúva de Naim quando estava no caminho entre o velório e o cemitério, e ressuscita Lázaro que já estava sepultado há 4 dias. Então Jesus opera vários milagres de ordens distintas. Demônios são expulsos, curas de enfermidades, ressuscita mortos, e Jesus traz socorro também para os aflitos. Imagina a aflição do casal que está no meio da festa de casamento e acabou o vinho, e aí Jesus está lá para socorrer. Ali que ele inicia os milagres. Imagine o desespero daqueles discípulos por 2 vezes para morrer, porque a água já estava tomando conta dos barcos, do barquinho que eles estavam, e eles iam morrer afogados. O barco ia virar e Jesus está lá no barco para acalmar a tempestade. Outra vez Jesus vem andando por cima das águas e acalma a tempestade. Aleluia. Imagine o desespero daquela multidão sem comida no deserto na hora avançada, e Jesus já está ali para multiplicar pão e peixe. Socorro aos aflitos Jesus trazia também. Então, o primeiro ensinamento que eu aprendo dos milagres de Jesus, sabe o que é? Que os problemas que nós enfrentamos hoje, as dificuldades que nós enfrentamos hoje, os problemas naturais, não é nada novo, presbítero Ronei, desde a época de Jesus. Tem pessoas possessas aqui dentro, não tem hoje, queira Deus que hoje não tem ninguém possesso, que se tiver já foi embora em nome de Jesus. Mas os irmãos sabem que tem pessoas possessas ou não tem? Tem pessoas doentes com todo tipo de enfermidade ou não tem? E assim, todos os problemas não são novos. Os problemas, a enfermidade, as doenças, os apuros aqui na nossa região em Minas, não tem ninguém no barquinho aí, mas tem pessoas diretamente sofrendo apuros aí. Sempre estamos ouvindo milagres aí de livramento. Então, primeira verdade que eu aprendo dos milagres de Jesus: os problemas que nós enfrentamos hoje, as dificuldades que nós enfrentamos hoje, não é nada novo, é desde a época de Jesus. Os problemas são os mesmos, porque não existe vida fácil para ninguém. Se alguém está pregando o evangelho para você de facilidade, de sem problema, eu lamento lhe dizer, mas eu digo-lhe a verdade: esse alguém está pregando para você um evangelho mentiroso, porque o evangelho de Jesus não nos isenta das dificuldades da vida, pelo contrário, nos traz orientações para saber lidar com os problemas da vida e triunfar diante deles, e com a certeza de que aqui tudo passa e que há uma eternidade sim, sem problema para nós. Aleluia, aleluia. Então, queridos,
Se o primeiro ensinamento que nós temos dos milagres de Jesus é que os problemas não são nada novos, que sempre existiu. O segundo ensinamento é a palavra discernimento. Os milagres de Jesus traz para nós discernimento, porque nós temos que buscar de Deus discernimento. Por quê? Explico agora. Primeiro, possessão maligna não tem negociação com o demônio, é tolerância zero. Você encontrou com o demônio, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Então tem que ter discernimento para saber o que é demônio e o que não é. Porque Jesus entrou na sinagoga, e aí tinha o demônio lá, caladinho lá na sinagoga. Jesus expulsou ele. Ele chegou a dizer: Jesus, filho de Davi, vieste me atormentar diante do templo. Jesus falou: cala a boca e sai dele. Essa mesma caça de demônio está lá em Marcos 1, que Jesus expulsa em Marcos 1, que sai da vida do moço lá, engloba com o gadareno. Porque Jesus, quando atravessa o mar, a tempestade, em Marcos 4,35, e chega na terra dos gadarenos, o dizer é os mesmos. Saiu o endemoniado do sepulcro dizendo: Jesus, filho de Davi, filho de Deus, que tenho eu contigo? Vieste atormentar antes do tempo. Era o mesmo. Era como Jesus estivesse dizendo: ah, rapaz, é você que está aqui. Tu te expulsei de lá, tu vem para cá, né? Aí por isso que ele começou a dizer: não me mande para o abismo. Discernimento. Porque Jesus chegou, querido, na sinagoga. Jesus está pregando na sinagoga, tranquilinho lá. E de repente lá no cantinho tem um demônio caladinho lá, nas costas de uma mulher. Como assim? A Bíblia diz 18 anos a mulher estava encurvada. E a Bíblia diz que era uma enfermidade por ordem maligna, que estava nas costas daquela mulher lá, e participando do culto caladinho. Então escuta, Jesus tem discernimento. Aonde chega demônio fazendo arruaça, ele disse: cala a boca e sai. Agora onde há demônio safado, caladinho, achando que vai passar de liso, Jesus para o culto e disse no final: ei, você aí mulher, vem aqui, vem aqui. Eu imagino que o demônio diz: ixi, ele já me encontrou aqui, ele já me encontrou aqui. E quando chegou falou: endireita mulher, endireita mulher. E o demônio teve que sair. Discernimento. Porque diante de Jesus o demônio não faça roça e nem fica camuflado, porque é maior o poder que está em nós. Quem crê no poder libertador, levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Então, segundo aprendizado, discernimento. Porque também nem tudo é demônio. Jesus está passando com os discípulos, e os discípulos falam com Jesus: Jesus, viu o cego de nascença e disse... Olha que doutrina rara que os discípulos estavam. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus falou: nem este e nem seus pais pecou, mas essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Discernimento para entender que tem enfermidade que é por ordem maligna, mas tem enfermidade que não é demônio. Tem enfermidade que é simplesmente o processo natural da vida. Mas para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. É o que nós precisamos, buscar de Deus discernimento. Porque tem gente que está alisando demônio, alisando enfermidade que é demoníaca, e outros que está tratando enfermidade que não é demônio, dando crédito para o demônio. Deixa eu dizer mais uma vez aqui, meu irmão: nem tudo é o diabo. O diabo é mau, o diabo não presta. Mas nem tudo é ele. Para de dar crédito para o diabo aquilo que não é coisa dele. Ele é ruim, mas tem coisa que não é ele. Tem coisa que é a maldade humana mesmo. Tem coisa que é porque o ser humano, o homem e a mulher, é ruim mesmo. Tem coisa que é consequência, coisa que a pessoa caçou com as suas próprias mãos mesmo, que o diabo não tem nada a ver. Mas por isso nós precisamos de ter discernimento de Deus, para identificar. E nos milagres de Jesus nos ensina isso. Discernimento, né? Para buscar de Deus. Porque possessões malignas é zero. Não se brinca com o demônio. O demônio expulsa no nome de Jesus. Tem que ter discernimento para saber o que é doença de ordem maligna, o que é doença para a glória de Deus, e o que é doença natural. De que é para a morte, porque todo dia, uma hora todo mundo vai morrer mesmo.
Observe, Jesus em todo o seu ministério, ele operou 3 milagres de ressurreição que a Bíblia diz. Mas ele não ressuscitou o seu pai José, que morreu antes, segundo o historiador, dele iniciar o seu ministério. E quando ele já tinha iniciado o seu ministério, a Bíblia diz que João Batista estava preso. Ele também não foi lá soltar João Batista. E também, depois que chegou a notícia de Jesus, decapitaram João Batista, que era primo dele. Jesus não foi lá, traz lá o corpo, traz lá a cabeça, vamos colar aqui, não. Porque Jesus entendia o propósito, que o ministério de João Batista já tinha finalizado. Jesus entristeceu-se e foi para um lugar deserto, curtiu o luto, porque discernimento, nem toda enfermidade Jesus vai curar, e nem todo defunto ele vai ressuscitar. Mas ele operou 3 milagres de ressurreição. Então o que nos ensina a ter? Discernimento. Primeiro ensinamento dos milagres de Jesus: os problemas sempre existiram. Segundo, ter discernimento. Agora, terceiro ensinamento que nós aprendemos: que se os milagres, que se os problemas sempre existiu, e que nós temos então buscar de Deus discernimento, sim. O terceiro ensinamento é o que diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. E ele disse para os seus discípulos: aquele que crê em mim, coisas maiores do que essas farão. Então a igreja de Jesus é a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Nós somos a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Precisamos de buscar poder de Deus, poder do Espírito Santo, discernimento de Deus, para expulsar demônios, para colocar a mão sobre os enfermos e curar para a glória de Deus, para, se preciso for, com o propósito de Deus, orar em mortos e ressuscitar. Deus nos deu poder e autoridade. Quem crê ainda nessa palavra, no Deus de milagres? Aleluia. Aleluia. Milagres não cessou no tempo de Jesus. Não finalizou na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. O mesmo Deus continua conosco até que Ele volte. Aleluia. O que nós precisamos é buscar mais a Deus, buscar as coisas para a glória dEle, discernimento dEle, poder e autoridade de repreender as enfermidades, de ressuscitar mortos, de declarar liberdade aos cativos e continuar fazendo as obras que Ele começou aqui. Aleluia. Ele é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Quarto aprendizado que nós temos dos milagres de Jesus: primeiro é que os problemas são os mesmos. Segundo, discernimento. Terceiro, que Jesus não muda, Ele é o mesmo, nós somos a continuidade. Quarto, é sobre a multiforme sabedoria, ou melhor, a multiforme graça de Deus. O nosso Deus não é bitolado. O ser humano que é assim. O ser humano aprende a fazer a coisa de uma forma, faz só daquele jeito e fica naquela, time que está mexendo não se mexe, assim sempre deu certo. Não, nosso Deus é ilimitado. Quem conheceu a mente do nosso Deus? O nosso Deus, Ele trabalha de forma diferente. Então, meu irmão, quando tu está aqui buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, para de ficar projetando a sua mente como você tem que ser um milagre, dizendo: na vida do evangelista Arino foi assim, tem que ser na minha também. Deus fez assim na vida do Ronei, vai ser a mesma coisa na minha. Não, Deus faz coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. Ele tem coisas novas para a tua vida. Ele tem um milagre novo para a tua casa. Ele tem um milagre novo de forma diferente na tua vida. Nós vemos Jesus operando milagre de várias formas, multiformes. De multiformes. Aleluia. Jesus, a Bíblia fala de 4 cegos que Ele curou. 3 são mais famosos, que é o cego de Betsaida, que Jesus fez o quê? Aplicou saliva, tocou no olho dele e disse: está vendo alguma coisa? E ele disse: vejo homens como árvores. Aí que Jesus fez? Jesus tocou de novo. E no segundo toque, ele começou a enxergar direito. Agora eu estou vendo perfeitamente. Mas a Bíblia diz, como eu já disse aqui, do cego de nascença.
o cego de nascença. Jesus não aplicou saliva nos olhos, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, pegou aquele barro, sujou o olho dele todinho e disse: vai lá, lava-te no tanque de Siloé e voltarás vendo. Não sabemos qual distância que ele estava no tanque de Siloé, mas por certo alguém criticou ele ainda dizendo: além de cego bobo, com olho tudo cheio de barro aí, mas ele estava debaixo da obediência da palavra de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que ele foi lá, lavou os olhos e ele então voltou vendo. Está vendo a forma diferente? Mas agora quando Jesus já está descendo da Galileia para a Judeia, e ele está passando por Jericó, na entrada de Jericó, ele encontra quem? Cego Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus nem tocou nele, Jesus só perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse o quê? Eu quero ver. Jesus falou: veja. Só pelo poder da palavra ele começou a enxergar. Todos três eram cegos, todos três queriam enxergar. Um Jesus aplicou saliva e tocou 2 vezes. Outro Jesus fez lodo e mandou lavar no tanque de Siloé. E o outro foi só pelo poder da palavra. Os irmãos estão entendendo? Aprenda que Jesus opera de formas diferentes na vida de cada um, e ele tem uma forma nova a cada dia para operar na tua vida. Você que vem aqui nesta noite, Deus tem um milagre para a tua casa. Eu não sei como, mas ele tem. Quem crê, quem recebe aí nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para o leproso, Jesus tocou nele. É interessante que se Pedro toca no leproso, Pedro ficava leproso. Se João toca, João ficava leproso. Tomé ficava leproso. Judas que ficava leproso mesmo, se tocasse no leproso. Agora Jesus não. E quando o leproso chegava, todo mundo afastava. O leproso chega, Jesus aproxima do leproso. Aleluia. Porque daqueles que todos querem distância, Jesus aproxima para mudar a história dele. Jesus então toca no leproso, mas não fica leproso. É o leproso que fica limpo. É o leproso que fica limpo. Mas a mulher do fluxo de sangue, Jesus não tocou nela. Na mulher de fluxo de sangue, olha só, estou falando sobre a multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus, de operar milagres. A mulher do fluxo de sangue, você sabe, Jesus está caminhando, passos largos, Jesus está com pressa, porque o caso é morte. A filha de Jairo está morrendo, de apenas 12 anos. Então vamos lá, Jairo, vou dar saúde para tua filha. Ela ainda não tinha morrido. E quando Jesus está caminhando, passos largos, a mulher dizia consigo: eu só vou tocar nele, na minha, eu não quero arruaça, eu não quero aparecer, eu quero só tocar nele. E quando ela toca nas orlas dos vestidos de Jesus, o fluxo de sangue cessou na hora. Jesus toca e purifica leproso. Alguém vem e toca Jesus. Aleluia. Aí é interessante que Jairo, alguém chega e fala para Jairo, né? Senhor, Jairo, incomoda o mestre, mas não, que já morreu. Aí Jesus fala: Jairo, não temas, crê somente. Jesus fala isso e continua indo para a casa de Jairo. E opera o milagre quando chega na casa de Jairo. Só que em outra ocasião, e quando Jesus estava distante, o Senhor falou: Senhor, Jesus, desce, vem depressa para curar o meu menino antes que ele morra. E o que Jesus falou? Não vou lá não, pode ir, a febre já deixou, ele está curado. Aí ele foi embora e de repente pergunta: que hora foi que ele ficou curado? Às 7 horas a febre deixou. Entendeu ele que foi na hora que Jesus liberou a palavra. O outro Jesus estava indo curar o servo do centurião. Jesus está indo, vou lá. E de repente quando ele vê: nossa, Jesus está vindo na minha casa, não sou digno de receber Jesus na minha casa. Lucas diz com detalhe que ele manda uma comitiva lá dizendo: vai lá e fala com Jesus que ele não precisa de vir aqui, que ele libera uma só palavra, porque eu também tenho autoridade. Eu digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E a turma foi correndo e disse: Jesus, o nosso Senhor mandou dizer, não precisa de tu ir lá. Ele falou que é só tu liberar a palavra. E Jesus liberou a palavra e o servo ficou curado.
é a multiforme sabedoria de Deus, graça de Deus. Ele opera de perto, Ele opera de longe, Ele vai, Ele estende a mão e o milagre acontece. Quem crê nessa palavra? Quem crê que é noite de milagre? Então fica de pé e vem na frente com o seu pedido de oração. Ele vai ter caraço. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei 5 aprendizados com os milagres de Jesus. Se alguém está prestando atenção, eu só citei 4, então vou citar o 5º. Primeiro, os problemas sempre existiram. Segundo, precisamos de ter discernimento. Terceiro, Jesus é o mesmo. Se os problemas sempre existiam, Jesus não mudou. Quarto, a multiforme graça de Deus, ela opera na vida de cada um de forma diferente. E em quinto lugar, que não dá para falar, mas vocês vão ouvir falar muito aqui, que mais importante do que o milagre em si, é a mensagem que cada milagre traz para nós. É o aprendizado que cada milagre traz para nós. Amém? Então em cada milagre tem uma mensagem de Deus para a tua vida. Porque melhor do que ser curado, como foi o cego Bartimeu, foi a atitude do cego Bartimeu depois de ser curado. Diz a Bíblia que depois dele curado, ele seguiu Jesus caminho afora. Porque a melhor do que a cura, do que o milagre, é a direção de Deus para a nossa vida. Tem muita gente que está andando por rumo. Sabe como é que anda pelo rumo? É pessoas, não estou sabendo, eu vou tentar por aqui, eu vou tentar por cá. Ei, Deus está dizendo, não é tempo de andar por rumo. Chega de dar cabeçada aqui, acolá. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele tem uma direção clara para a tua vida hoje. Aleluia. Cadê os irmãos? Não entenderam que Jesus vai fazer milagre na sua vida hoje? Vem na frente todos. Vem com pedido de oração. Chegue mais. Nós vamos orar. Depois que nós orar, você coloca o seu pedido aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como que vai ser? Eu não sei. Agora eu sei que Ele faz. Ele faz. Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Comece a orar, feche os seus olhos, apresente aí seu pedido nesta noite de oração. Ele tem cura, Ele tem livramento, Ele tem milagre, Ele tem restauração. Aleluia, Ele tem direção. Causas da justiça, problemas familiares, problemas sentimental, no casamento, no lar, na família. Aleluia, Ele tem socorro. Ele acalma o vento, Ele aquieta o mar, Ele transforma a água em vinho. Ele manda a palavra de ordem para quem está perto. Ele toca para quem não está de trás. Ele aceita que toca nele. Para quem está distante, Ele libera a palavra. Isso. Feche seus olhos, abre a tua boca e começa a glorificar. Recebe renovo de Deus aí. Começa a receber milagre de Deus. Começa a receber cura. Agora em nome de Jesus. Começa a receber a direção de Deus agora. Deus está te dando a direção. Chega de andar pelo rumo. Ele está te direcionando hoje. Ele tem a direção. Ele tem a solução. Ele tem a resposta. Ele tem a cura. Oh glória! Em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, eu repreendo agora enfermidades. Enfermidade nos olhos, no ouvido, nos tímpanos, na íris do olho. Enfermidade nasal, na pele. Enfermidade nos ossos, na coluna. Enfermidade nos órgãos internos, no coração, no fígado, no rins, no estômago, no esôfago, na laringe, na faringe, nas cordas vocais, no pulmão. Enfermidades respiratórias, enfermidades psicológicas, mentais, neurológicas. Em nome de Jesus eu repreendo. Vera cura agora milagrosamente. Milagrosamente, recebe a cura agora.
Recebe o milagre agora. Recebe a direção de Deus. Recebe a direção de Deus. Recebe a libertação de Deus. Enquanto você está aqui, Deus liberta o teu filho. Deus liberta a tua filha. Deus liberta o que está longe. Prova da multiforme graça de Deus. Prove da multiforme graça de Deus nesta noite. Graça curadora, salvadora, restauradora, milagrosa, transformadora. O Jesus de milagres está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Glória, recebe em nome de Jesus. Recebe o renovo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Renova as esperanças, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Recebe o milagre de Deus aí agora. Oh glória, é quinta-feira de vitória. É quinta-feira de milagres. É quinta-feira de resposta. É quinta-feira de solução. É quinta-feira de libertação, de transformação, em nome de Jesus. Opera Jesus, opera Jesus, traz cura, Senhor, traz milagres, Senhor, salvação, libertação. Responde, atende, Senhor, atenda, Senhor, atende, Senhor, atende, Senhor, atende o pedido dos teus servos, em nome de Jesus. Salvação da família, cura das enfermidades, libertação de familiares, batido com o Espírito Santo, ativação dos dons espirituais. Recebe em nome de Jesus. Casamento seja restaurado, lar seja restaurado, seja liberado perdão em nome de Jesus. Portas de emprego sejam abertas, causas da justiça sejam resolvidas. Em nome de Jesus. Nessa hora, coloca o seu pedido de oração pela fé. No melhor. Aleluia. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago, glória, me dá vitória. Nesta hora, recebe em nome de Jesus. Nessa hora, aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas. Posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim. Creia, sendo liberadas, sendo liberadas sobre. Hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, creia. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória, me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Creia! Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali. Oh glória! Me dá vitória nesta hora. Nesta hora. Me dá vitória. Me dá vitória.
Jesus.